Eu fui ficar com meu vizinho e voltei para casa desesperada, morrendo de medo de tudo que eu vi e ouvi por lá. Eu nunca pude contar para ninguém o que aconteceu lá, com medo, né, que ele pudesse fazer alguma coisa comigo ou então com minha família. Eu tenho 22 anos e moro com meus pais. Porém, gente, eu sempre faço intercâmbio, né, entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais. Até os meus 19 anos, os meus pais moravam na mesma casa que eu nasci. Aí, quando eu tava perto de fazer 22 anos, meu pai se mudou, né, pra ir morar em outra cidade a trabalho. E minha mãe foi junto com ele e eu também. Aí faz quase 6 meses, né, que eu não vi os meus avós. Então, quando deu ali 6 meses certinho, eu fui pra casa dos meus avós, morrendo de saudade. E foi aí que eu conheci esse vizinho, um homem mais velho que me atraiu muito, porque eu nunca gostei de menino novo, sabe? E aí eu fui passar uma temporada com os meus avós e esse homem ele tem 45 anos, já de cabelo grisalho, bem bonito, ele bem charmoso e isso me chamou bastante atenção. Ele parecia ser uma pessoa assim bem atenciosa, ele era bem charmoso, vivia molhando as plantas, né, estava sempre sozinho. E já no primeiro dia que eu cheguei na casa dos meus avós, eu já me esbarrei com ele. A gente ficou ali flertando por mais ou menos uns 5 dias, né, eu ia ficar 2 meses com meus avós, até que um dia ele me deu rosa, chocolate e me convidou, perguntou se eu não queria assistir um filme na casa dele mais tarde. E aí eu fui. Gente, marcou, né, para 8 horas da noite. Eu nem falei pros meus avós que eu ia na casa dele, porque era ali do ladinho, sabe? Simplesmente saí e fui. Quando eu cheguei, ele me tratou muito bem. A gente tentou, né, assistir o filme. Ele me ofereceu água, refrigerante, comida, bebida. E eu não aceitei nada, né? Ele colocou o filme pra gente assistir. A gente assistiu o filme, mais ou menos até metade. Logo depois ele começou a passar a mão no meu cabelo. Dali foi, né, continuando. E eu fui permitindo tudo que tava acontecendo até ali. Até que ele parou e disse que precisava beber alguma coisa, começar a assistir, né, para que eu bebesse alguma coisa também. Então eu disse que eu aceitaria uma bebida e ele foi buscar. A gente começou a beber, né? Eu acho que ele bebeu também, eu não lembro, gente. Logo no primeiro gole eu já comecei a ficar enjoada, mas eu não reparei no sinal que o meu corpo estava me dando, sabe? Continuei bebendo. E o enjoo foi aumentando, e me dando dor de cabeça, tontura, até que nesse momento o celular dele tocou e ele pediu um momento e foi para um outro cômodo da casa atender. Eu já tava passando muito mal, sentindo muita tontura. E aí passou uns 2 minutos que ele tinha levantado mais ou menos. Eu achando que era coisa da minha cabeça, eu levantei e fui atrás dele. Quando eu consegui chegar nesse cômodo que ele tava, eu olhei pra ele e eu tive um desespero, um surto. Eu queria sair correndo, né? Eu não tinha força, gente, nas pernas pra andar. E eu queria ir embora dali. Eu tava, tipo, arrependida, mas eu não conseguia me mexer. Daí, quando eu consegui chegar perto dele, que eu olho pra ele, ele tava lá em pé e mais 3 caras em pé, só com a parte de cima da roupa, sabe? Completamente do jeito que vocês podem imaginar. E aí meu olho escureceu, gente, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu comecei a vomitar, né? Mas depois dos vômitos também não lembro mais de nada. Eu não sei, desmaiei ali. Eu não sei o que realmente aconteceu. No dia seguinte, quando eu acordei, eu tava deitada na cama dele. Tinha flores do meu lado, tinha chocolate. Eu não entendia nada, mas eu tava com muita dor de cabeça, eu tava com muita dor no corpo. Não tinha uma parte do meu corpo sequer que não doía. Eu não lembrava de exatamente nada do que tinha acontecido. Eu tava deitada com a minha roupa muito bem vestida. Eu sem entender nada, né? Levantei e comecei a descer a escada pra ir embora. Quando eu saio do quarto, que eu chego na sala, ele tava na cozinha fazendo café, com um sorrisão no rosto, né? E aí perguntou se eu tinha acordado bem, se eu tava com fome, que ele tava fazendo café da manhã pra gente. Aí, gente, eu não ouvi vestir de nada, né? Nem de ninguém. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu perguntei pra ele o que houve. Ele perguntou, você lembra de alguma coisa? Eu disse que não. Ele falou, então, não aconteceu nada. Falou que eu comecei a vomitar, comecei a passar mal e ele colocou eu na cama, né? E que depois que ele me colocou na cama, ele foi dormir no outro quarto dele. E aí, gente, mas eu sei que não era, né? Eu tava toda roxa, não tinha uma parte do meu corpo que não estivesse roxa ou toda vermelha. E a minha garganta doía muito, minha cabeça, né? Parecia que ia sair do lugar. Ele perguntou se eu tinha melhorado, eu disse que não, que ainda tava com muita dor de cabeça e que eu precisava ir pra casa. Ele insistiu muito para que eu ficasse lá, tomasse café, né? Porque ele tinha feito café pra gente. Eu disse que não, eu preferi ir pra minha casa tomar um banho, porque eu tinha um compromisso. Eu já tinha dormido demais, tinha perdido a hora. Quando eu cheguei em casa, meus avós perguntou onde eu dormi. Eu falei pra ela que eu tinha ido ver umas amigas, né? Que eu não via há muito tempo, das antigas. E eu fiquei lá na casa onde elas moravam. E aí fui pro banheiro tomar um banho. Quando eu tirei minha roupa, eu percebi que eu tava mais machucada do que eu imaginava. E aquele dia, gente, eu chorei desesperada dentro do banheiro, né? Mas eu não podia contar pra ninguém, nem mesmo pra minha mãe, né? Pro meu pai, porque eu morria de medo do que eles podiam fazer com a minha família. Passei apenas 2 dias com a minha avó, foram 2 dias muito difíceis de ficar lá. Eu não conseguia sair de casa. Eu sempre de calça, blusa de mangas compridas, né? Mesmo no calor. E aí eu antecipei minha volta. Eu voltei pra casa dos meus pais. E hoje eu faço tudo que eu posso pra não precisar ir na casa dos meus avós. Toda vez que eu consigo, gente, eu peço pra eles virem pra cá, né? Na verdade, depois do acontecido, eu só tive lá uma vez. E mesmo assim, eu não saí dentro de casa pra nada. Com medo, né, de ir na varanda encontrar com ele. Até hoje, eu guardei esse relato só pra mim. Agora, né, que já passaram uns dias, eu tive coragem de vir aqui
conversar com vocês sobre isso.